O vídeo que estamos a ver é o da ponte de Tacoma, nos Estados Unidos, que foi inaugurada em maio de 1940 e que poucos dias depois caiu. E caiu porque os ventos que se faziam sentir nesse dia, apesar de não serem ventos muito fortes, eles excitaram um modo de torção. A ponte entrou em ressonância a essa frequência e não aguentou os deslocamentos que se sentiram e caiu, colapsou. Estamos a ver aqui uma viatura de um determinado professor, segundo conta a história. Aqui estamos a ver o professor que vem a caminhar na direção deste lado da ponte. Estamos a ver aqui os deslocamentos enormes dos cabos de suspensão da ponte. É o professor Farquharson, que depois volta atrás para ir buscar o seu cão, que estava dentro do carro. Estamos aqui a ver esse professor. E a ponte finalmente caiu. Vamos agora falar de controle de condição de estruturas, conhecido por Structural Health Monitoring. O meu nome é Sheila Champagne, sou professor na área departamental de Engenharia Mecânica do Instituto Superior de Engenharia de Lisboa. Comecemos por um pequeno enquadramento do tema. Por definição, o Structural Health Monitoring é o processo de implementação de uma estratégia de identificação de dano para a indústria aeroespacial, civil e mecânica. Por dano entendemos que são todas as alterações ao material ou propriedades geométricas, incluindo alterações das condições de fronteira e a conectividade do sistema, que afetam adversamente o desempenho do sistema. O Structural Health Monitoring pode ser implementado seguindo estas 4 fases: a análise operacional, onde se faz a justificação económica, análise de danos possíveis e respectiva sintomatologia, quais as condições operacionais e ambientais, que dificuldades existem para a aquisição de dados. A que se segue a aquisição de dados, a normalização e eliminação deles, que é a seleção de métodos de excitação, os sensores, o número, a localização, o sistema de localização, o sistema de aquisição, o sistema de transmissão de dados, o método de normalização de dados para acomodar a variabilidade operacional e ambiental, etc. Depois segue-se a seleção de indicadores e condensação de informação e, finalmente, o desenvolvimento de um modelo estatístico. Atualmente, o Structural Health Monitoring é uma avaliação local não destrutiva periódica, portanto, recorre muito a técnicas a técnicas não destrutivas de dano. A técnica mais utilizada é a inspeção visual, seguem-se os ultrassons, as correntes ED e raios-x. Normalmente é necessário conhecimento prévio da localização do dano. Este tipo de técnicas são muito caras, consomem muitos homens-hora e muitas vezes necessitam de interromper a exploração da estrutura. Por isso, a tendência atual é procurar uma avaliação global não destrutiva permanente,
usando tecnologias como as vibrações, os smart materials, tratamento de imagem, a fibra óptica, o reconhecimento estatístico de padrões, para garantir que a estrutura continua em exploração, para reduzir custos e, obviamente, para tentar detectar o dano na fase incipiente. Como é que se mede as vibrações estruturais? Mede-se com sistemas de aquisição multicanal, porque são necessários sempre vários sensores para dar uma resolução espacial à medição efetuada. Utilizam-se sensores como acelerómetros e transdutores de força, são normalmente sensores piezoelétricos. Também se usam martelos de impacto instrumentados e shakers eletromagnéticos e também shakers hidrodinâmicos. Vamos ver aqui algumas fotos do ensaio efetuado na Universidade Nova. A estrutura ensaiada é esta viga. Temos aqui um shaker para vibrar. Este é o sistema de aquisição multicanal. Aqui estamos a calibrar os acelerómetros. Aqui estamos a preparar a montagem dos acelerómetros. Aqui os acelerómetros já estão montados. E aqui estamos a ver exemplos de funções de resposta e frequência que foram medidas. Estamos a ver aqui uns ventiladores que foram usados para criar a excitação aleatória. Temos aqui um pormenor da ligação do shaker à estrutura. Este é um amplificador de sinal para o acelerómetro de carga, para alguns dos acelerômetros de carga. E aqui estamos a ver o amplificador para o sinal do sinal que estava a ser injetado no shaker. Aqui estávamos a criar dano na viga com um serrote. O dano era um rasgo que se fazia ou que se fez na viga. Estamos a ver aqui um pormenor de dimensão do rasgo, etc. etc. Na medição de vibrações das estruturas, recorre-se muitas vezes a modelos. Os modelos que mais se usam são modelos de corpos rígidos, onde se pode ter 1 grau ou n graus de liberdade. Modelos também de corpos deformáveis contínuos. Estes modelos são pouco usados, uma vez que só temos modelos para estruturas muito simples, como cordas, vigas e colunas. E também modelos de corpos deformáveis discretos, os conhecidos modelos de elementos finitos, que são os modelos mais utilizados. Ora, o modelo de 1 grau de liberdade é um modelo então mais simples de um sistema ou de uma estrutura. O modelo é caracterizado por uma massa rígida, a rigidez do sistema é representada por uma mola e o amortecimento é representado por um amortecedor. Aqui vamos usar um modelo de amortecimento viscoso. E as forças, se aplicarmos a lei de Newton ou se aplicarmos um método de energia, nós chegamos à conclusão que este modelo é descrito por esta equação, que faz o equilíbrio das forças presentes
Aqui temos a força de inércia, a força de amortecimento, a força elástica e aqui a força de excitação. Portanto, esta é a equação que representa o movimento da massa. Se este modelo de um grau de liberdade pretendesse representar uma viga encastrada livre, nós teríamos só, portanto, a resposta do sistema seria uma curva deste tipo, isto no caso da vibração livre. E se calculássemos a transformada de Fourier da resposta, teríamos uma curva deste tipo, onde teríamos só uma frequência, que seria a frequência natural da viga, obviamente. Se forçássemos a viga com uma força, e portanto temos aqui o modelo de vibração forçada, em que temos aqui então uma força a ser aplicada no sistema. Esta seria a resposta, xt, e a transformada de Fourier da resposta daria uma curva deste tipo, um espectro, portanto, aqui está o eixo da frequência, e estas frequências seriam as frequências de excitação. Obviamente que se medíssemos a partir do início da aplicação da força, ainda poderiam aparecer aqui as frequências naturais, mas ao final do tempo elas desaparecem devido ao amortecimento e, portanto, ficam só as frequências de excitação. Eu disse frequências naturais, não, quero dizer só a frequência natural, porque estamos a falar de um sistema de um grau de liberdade. Portanto, se medíssemos desde o início, apareceria ainda a frequência natural do sistema, a primeira frequência natural, mas ela depois desaparece devido ao amortecimento. A engenharia estrutural moderna formula quase sempre o problema da resposta dinâmica em termos matriciais, onde as estruturas são discretizadas em n graus de liberdade. E, portanto, a nossa equação do sistema de um grau de liberdade transforma-se numa equação matricial, ou transforma-se num sistema de equações, ou seja, numa equação matricial, em que a massa, o amortecimento e a rigidez se transformam em matrizes. E a nossa resposta, a sua primeira derivada e a sua segunda derivada, transformam-se em vetores. Por exemplo, se quiséssemos ter um modelo deste edifício, poderíamos discretizar cada piso por uma massa rígida e as paredes poderiam ser substituídas por uma mola e um amortecedor, isto se desprezássemos a massa das paredes quando comparamos com a massa dos pisos. Assim, as massas podem mover-se e seria este o resultado do nosso modelo. Aqui temos a vibração livre e aqui a vibração forçada. Então, no modelo de n graus de liberdade, no caso da vibração livre, a equação é esta, está aqui igual a zero, por isso mesmo é vibração livre, e teríamos não uma resposta, mas um vetor de respostas. Então aqui seria na coordenada 1, na coordenada 2, coordenada 3, coordenada n, daí n graus de liberdade. Teríamos qualquer coisa como isto que estamos a ver. Se uníssemos, em cada instante, se uníssemos as respostas em cada localização da viga, nós teríamos uma curva que está aqui desenhada a azul, a que chamamos de Operational Deflection Shape, ou seja, deformada operacional. Se passássemos para o domínio da frequência, ou seja, se aplicássemos a FFT a todas as respostas, nós obteríamos curvas como estas que estamos aqui a ver. Aqui já estamos a ver que este eixo das abscissas é a frequência em Hertz, e todos e cada um destes picos
seriam as frequências naturais, uma vez estamos a falar de vibração livre. Se uníssemos estes pontos, teríamos as deformadas operacionais. Deformadas operacionais que, no caso dos pontos que tivermos a unir, correspondessem a uma das frequências naturais, neste caso chamaríamos modo. Ou seja, o modo é então um caso particular das deformadas operacionais. O modo é a deformada operacional que ocorre numa frequência natural. A diferença entre estas deformadas operacionais no domínio da frequência e as deformadas operacionais no domínio do tempo é que esta deformada operacional no domínio da frequência só tem uma frequência. Ao passo que, voltando atrás, aqui no domínio do tempo, o que nós teremos nesta deformada são todas as frequências naturais que foram excitadas. Se agora sujeitarmos o nosso modelo a uma excitação, por exemplo, uma excitação composta por várias frequências, nós teríamos estas respostas. E se uníssemos para um determinado instante, se uníssemos as respostas, teríamos uma deformada operacional. Claro que esta deformada operacional tem aqui as frequências de excitação e também poderá ter as frequências naturais, caso ela tenha sido obtida logo após se começarem a aplicar as excitações. Se já passou algum tempo, as frequências naturais tendem a desaparecer devido ao amolecimento e, portanto, só ficarão presentes as frequências de excitação. Se passarmos para o domínio da frequência, temos aqui, nestes picos, temos as frequências de excitação. Também teríamos as frequências naturais, caso, como já foi dito atrás, o sinal no tempo tivesse sido gravado logo após começarmos a aplicar as forças de excitação. E as deformadas operacionais, aqui no domínio da frequência, aparecem aqui. O seu conteúdo de frequência é só da frequência de uma frequência, daquela à qual nós fomos buscar estes pontos. Ora, então, temos aqui o modelo de n graus de liberdade. A matriz massa, amortecimento e rigidez são matrizes normalmente simétricas. Nós vamos chamar estas matrizes um modelo espacial. Depois, se nós resolvermos esta equação, a equação da vibração livre, em que a nossa equação é igual a zero, se resolvermos esta equação, esta, portanto, será a solução deste tipo de equação, uma equação diferencial de segunda ordem homogénea. A determinada altura chegamos ao problema generalizado de valores vetores próprios e, resolvendo este problema, nós chegamos à conclusão que o nosso sistema pode vibrar a várias frequências naturais, várias frequências chamadas frequências naturais amortecidas, e para cada uma destas frequências naturais, quando substituímos aqui, obtemos uma deformada a que nós chamamos modo de vibração. Portanto, para cada frequência natural, temos um modo de vibração. Aqui temos o fator de amortecimento que é que caracteriza o amortecimento de cada um dos modos. Esta letra R define é o índice dos modos. Temos o modo 1, o modo 2 até ao modo N.
chamamos a estas quantidades, portanto, a matriz dos vetores modos, mais vetores modos chamados vetores modais, o vetor das frequências naturais e o vetor dos fatores de amortecimento, chamamos a isto o modelo modal. Se agora pegarmos na equação e resolvermos a equação quando temos deste lado a excitação, vamos obter uma matriz que é a matriz de função de resposta em frequência e que é que nós chamamos a esta matriz, chamamos o modelo de resposta, porque ela nos dá, esta matriz vai nos dar, para cada frequência, dá-nos a resposta do sistema quando é excitado por uma força. Ora, a identificação de dano em estruturas parte da premissa de que o dano altera a rigidez, o dano altera o amortecimento, vamos ver aqui uma junta, aqui um apoio, e o dano também altera a massa. Logo também altera a vibração, livre e forçada. Se formos, vamos correr aqui um software muito simples. Vamos correr aqui este software. E aqui estamos a ver dois sistemas de um grau de liberdade. Estamos a ver aqui que ele tem uma massa, determinada rigidez, determinado amortecimento. Aqui temos o valor da massa e aqui temos a sua rigidez e o seu amortecimento. Ora, estes dois sistemas são exatamente iguais, o que significa que, quando em vibração livre, eles apresentam exatamente a mesma resposta livre. Se agora criarmos dano, por exemplo, o dano poderá ser alterar a rigidez desta mola, vamos ver que a resposta é diferente. Portanto, o que nós aqui estamos a medir é o movimento vertical destas duas massas. Se em vez de o dano se traduzir numa variação de rigidez, se traduzir numa variação de amortecimento, também vamos ver que há diferenças na resposta. Vamos repor novamente os mesmos valores. Se agora aplicássemos, se nós fôssemos medir a vibração forçada destes dois sistemas, não havendo dano, a resposta forçada é igual em ambos, como estamos a ver. Mas se houvesse dano, como por exemplo, se reduzíssemos a rigidez no sistema encarnado, já teremos respostas completamente diferentes. Portanto, é por causa desta variação da resposta quando há dano que as vibrações são uma técnica promissora para a detecção e o diagnóstico de dano em estruturas. A metodologia que usualmente se segue na identificação de dano em estruturas por medição de vibrações baseia-se na comparação entre dois estados, o estado antes do dano e o estado depois do dano.
Para se conseguir efetivar esta comparação, é necessário ter-se então uma condição de referência, que poderá ser uma medição ou um modelo do estado são da estrutura, e depois é necessário fazer ao longo do tempo medições, podem ser contínuas ou periódicas, e com base nessas medições calculam-se indicadores sensíveis ao dano, e depois comparam-se esses indicadores com os indicadores que foram calculados com base na tal condição de referência. Havendo variação dos indicadores, permite-nos fazer a detecção de dano e depois também poderá permitir-nos fazer o diagnóstico do dano. Então, para fazermos a comparação, precisamos de ter uma condição de referência e a condição atual. A condição atual é então uma medição, será sempre uma medição, e a condição de referência poderá ser uma medição ou poderá ser um modelo teórico da estrutura. Se para a caracterização da condição de referência optarmos por ter um modelo, normalmente seguimos este percurso. Chamamos isto um percurso teórico. Então começamos por definir o modelo espacial, que é definido como resultado do desenho da estrutura e da caracterização do material da estrutura. E podemos ficar por aqui. Podemos ficar por aqui caso os indicadores que vamos usar se baseiem nestas três matrizes ou neste modelo espacial. Caso não se baseiem, então podemos, através de um método analítico, como por exemplo um método de análise modal, ou de métodos numéricos, como o método Ruskutta de quarta ordem ou o método Euler, podemos resolver os sistemas de equações e obtemos um modelo modal. Um modelo modal que é então caracterizado por um vetor de frequências naturais e um vetor de fatores de amortecimento e pela matriz de modos. E se o modelo modal também não nos interessar, também podemos chegar ao modelo de resposta. O modelo de resposta que pode ser qualquer destes que aqui estamos a ver, pode ser a matriz de funções de resposta em frequência, pode ser a matriz de respostas impulsivas, podem ser só as respostas, ou podem ser as transformadas de Fourier das respostas. Se, por outro lado, a condição de referência for baseada numa medição, podemos ficar logo com essa medição, que será estas respostas ou as funções de resposta em frequência, ou se precisarmos de identificar as frequências naturais e os modos de vibração, então temos que fazer a identificação modal e depois ainda podemos obter o modelo espacial. Portanto, é esta via que é a via experimental, chamamos de análise modal experimental, caso o ponto de partida seja as funções de resposta em frequência, ou análise modal operacional, caso o ponto de partida sejam só as respostas. Este percurso para obtermos modelos teóricos da estrutura costuma ser feito com recurso a modelos de elementos finitos. E, portanto, naturalmente que a condição atual também segue este percurso. Pode-nos chegar só a medição da resposta, através das funções de resposta em frequência ou só das respostas, ou se nós precisarmos de indicadores baseados em frequências naturais e modos de vibração, ou nas matrizes
do modelo espacial, temos que fazer este percurso neste sentido. E para isso temos que usar técnicas de análise modal experimental ou técnicas de análise modal operacional. Os indicadores que são utilizados na identificação de dano estrutural por medição de vibrações podem basear-se em dados no domínio do tempo, no domínio da frequência e ou no domínio modal. Os dados no domínio do tempo obtêm-se na forma de respostas no tempo e de excitações no tempo, assim como respostas impulsivas e deformadas operacionais. Depois, quando queremos passar para o domínio da frequência, aplicamos a transformada rápida de Fourier às respostas e às excitações e obtemos as respostas e as excitações no domínio da frequência e também obtemos as funções de resposta em frequência e as deformadas operacionais. Ao passarmos do domínio do tempo para o domínio da frequência, vamos ter aqui um erro que é o conhecido erro de leakage, que é introduzido pela transformada de Fourier e que se traduz na redução das amplitudes. Das amplitudes nas frequências existentes. E, portanto, temos aqui alguma perda de informação. No entanto, ao passar para o domínio da frequência, há uma compressão de dados e, portanto, nós dizemos que é mais fácil trabalhar com menos dados do que com grandes quantidades de dados, que é o que temos no domínio do tempo. Também, ao passarmos do domínio do tempo para o domínio da frequência, há uma certa filtragem de ruído. E isso também é bom. Quando passamos do domínio da frequência para o domínio modal, temos que fazer identificação modal. E essa identificação modal, naturalmente, introduz erros, porque ela pode ser mais eficiente ou menos eficiente, e, portanto, há sempre erros decorrentes do método que estamos a utilizar. E, portanto, aqui temos perda de informação, mas, por outro lado, temos filtragem de ruído e temos mais compressão de dados, o que dá alguma manuseabilidade. O domínio modal são as frequências naturais e os modos de vibração. E, portanto, em síntese, os indicadores usados na identificação de dano estrutural podem ser baseados em dados destes três domínios: do domínio do tempo, da frequência e do domínio modal. O domínio modal tem sido o domínio que mais indicadores tem dado nesta área. Os indicadores baseados nas frequências naturais foram os primeiros indicadores a ser criados. Esta área começou a ser mais investigada no início dos anos 70, com a procura de indicadores de dano em plataformas petrolíferas. As vantagens destes métodos baseados nas frequências naturais são que o dano altera as frequências naturais e, portanto, como estas podem ser medidas em qualquer ponto da estrutura, bastará só um sensor para determinar ou para detectar essa alteração das frequências naturais. E o dano, portanto, pode ser detectado e localizado. Claro que para ser localizado já são necessários mais sensores, porque precisamos de resolução espacial. As desvantagens são que variações operacionais e ambientais também alteram as frequências naturais. Por outro lado, estas variações das frequências naturais não são muito sensíveis a dano pequeno, não são muito sensíveis a dano múltiplo, e o que é facto é que a comunidade científica tem perdido o interesse nestes métodos nos últimos anos. Os indicadores baseados nos modos apresentam a vantagem de o dano poder ser detectado e localizado. As desvantagens
são necessitarem de efetuar identificação modal, para fazer a identificação dos modos, a necessidade de medir em muitos pontos da estrutura, para se ter a resolução espacial que vai permitir obter os modos. Na prática só se conseguem medir os primeiros modos, isto porque quando se cita uma estrutura, normalmente é mais fácil citar os modos das frequências mais baixas do que os das frequências mais altas. E também a necessidade de meios para de meios de excitação, como por exemplo o shaker. Vejamos alguns exemplos de métodos ou de indicadores baseados nos modos. Um muito conhecido é o Model Assurance Criterion, o MAC. Basicamente, este método mede a correlação entre os modos com dano e sem dano. Vamos ver aqui o modo com dano e o modo sem dano. Portanto, mede a correlação entre os modos com dano e sem dano. Portanto, é um método que permite fazer a detecção de dano. Depois o Coordinate Model Assurance Criterion, COMAC. Este método mede a correlação das amplitudes dos N modos, com dano e sem dano, em cada localização. Portanto, este método já permite fazer a localização, além de fazer a detecção. Depois, ainda nos métodos baseados nos modos, há os métodos que usam as curvaturas. Baseiam-se no facto de que a curvatura de uma viga à flexão varia com a sua rigidez. Estamos a ver aqui a relação entre a rigidez e a curvatura. Portanto, a curvatura pode ser facilmente calculada a partir da diferença finita central. Temos aqui os modos e desta forma aplicamos a diferença finita central, que nos permite obter a curvatura. As vantagens de se usar as curvaturas é serem mais sensíveis ao dano que os modos. Um exemplo deste método é o Mode Shape Curvature, de 1991. Permite fazer a detecção e a localização. Este método baseia-se na diferença das curvaturas da situação com dano e da situação sem dano. Depois o Curvature Damage Factor, que é uma evolução do Mode Shape Curvature. Ao cabo, é a média das diferenças das curvaturas. O Resonant Gap Smoothing Method, de Radcliffe, permite a detecção e localização. Este método tem a curiosidade de não necessitar das curvaturas da estrutura sem dano. Portanto, este método baseia-se só nas medições, não precisa de uma medição de referência ou de um modelo. Ele faz a diferença entre a curvatura medida atualmente para uma curvatura obtida através de um polinómio interpolador. Depois há os métodos baseados na energia de deformação. Para estruturas tipo viga, a deformação é dada por esta relação, estando por isso relacionada com a curvatura e com a rigidez. Temos aqui a rigidez e temos
aqui a curvatura. A deformação pode medir-se diretamente com os tensómetros ou indiretamente com acelerómetros através da curvatura. Para estruturas tipo viga, a energia de deformação é dada por esta expressão e, portanto, a energia de deformação depende da rigidez, sendo por isso sensível ao dano. Alguns exemplos. O Damage Index Method é um método muito conhecido e muito eficiente. Pode fazer detecção e localização. Baseia-se nesta expressão. O Strain Energy Damage Index. Depois temos os métodos baseados na flexibilidade medida dinamicamente. A matriz de flexibilidade é definida como a inversa da matriz de rigidez. Temos aqui a ver a matriz de flexibilidade, que é igual à inversa da matriz de rigidez. Vamos agora andar um pouco mais depressa. Exemplos deste método é o Flexibility Method, de 1994. Depois há também métodos baseados no vetor força residual. Vamos agora, como eu disse, andar mais depressa. E chegamos aos métodos baseados nas deformadas operacionais. Ora, estes métodos baseiam-se no facto que as deformadas da estrutura contêm mais informação que os modos. Todos os métodos baseados nos modos podem ser implementados usando as deformadas em vez dos modos. Como já vimos anteriormente, os modos é um caso particular das deformadas. Portanto, o modo ocorre só às frequências naturais, enquanto que as deformadas temos deformadas para todas as frequências. As deformadas operacionais podem ser obtidas a partir do domínio do tempo ou da frequência. As deformadas obtidas a partir do domínio da frequência podem ser calculadas a partir das FRFs. As vantagens dos métodos baseados nas deformadas operacionais são que o dano pode ser detectado e localizado, é mais sensível ao dano que os modos, não há necessidade de efetuar a identificação modal. Esta, portanto, é uma grande vantagem. As desvantagens é a necessidade de medir em muitos pontos da estrutura. Na prática, só se conseguem excitar os primeiros modos. A necessidade de excitação e a necessidade de medir a força. Portanto, estas desvantagens são as mesmas que as dos métodos baseados nos modos, com exceção de não ser necessário fazer a identificação modal. Alguns exemplos. O Frequency Domain Assurance Criterion, que também é muito parecido com o MAC, mede a correlação entre a deformada com dano e a deformada sem dano. E depois temos os métodos baseados nas deformadas operacionais, mas as curvaturas das deformadas operacionais. Não só as deformadas, mas sim calculam-se as curvaturas das deformadas. A curvatura da deformada pode ser calculada a partir da diferença ferida central, tal como no caso dos modos. E temos aqui o exemplo do FRF Curvature Method, de 1999, que é uma extensão do método do Pandey, que era a diferença, calculava a diferença dos modos. Só que este método, além de generalizar o método Pandey a todas as frequências, também propõe a utilização de uma melhoria no indicador, e que é a utilização das máximas ocorrências, ou então da norma infinito.
vejamos aqui uma animação ou de uma simulação que permite ver o comportamento deste método. Suponhamos que isto é uma viga. A viga é excitada e medem-se as respostas. Suponhando que aqui é onde está o dano, nesta zona, o que é que obteríamos se a cada instante da viga em vibração livre subtraíssemos ambas as deformadas operacionais, assim como as curvaturas. E era isto que obteríamos. Estamos a ver que a diferença das deformadas operacionais não dá, digamos, indica também o dano, mas a diferença das curvaturas é muito mais evidente. A indicação da localização do dano. Agora, o que é que obteríamos se repetíssemos o mesmo procedimento, mas para a viga em vibração forçada? E cá está. A diferença das curvaturas é melhor que a diferença das deformadas operacionais e indica claramente a localização do dano. Este método foi aplicado a uma viga em laboratório e este foi o resultado. Indicou a localização do dano para diferentes níveis de dano. Depois também foi aplicado a uma ponte nos Estados Unidos, que foi medida antes da sua destruição e também indicou o dano, onde o dano se encontrava. Ainda nos métodos, nas curvaturas das deformadas operacionais, temos o Detection and Relative Damage Quantification Indicator, que é um método que serve para detecção e também para a quantificação relativa, ou seja, consegue distinguir níveis de dano. É um método que se baseia, é muito parecido com um método que já anteriormente foi falado, que calcula a correlação entre a curvatura da deformada operacional com dano e sem dano. Os métodos baseados nas deformadas operacionais calculadas a partir das respostas apresentam a vantagem de não ser necessário medir a excitação. E, claro, tem todas as outras vantagens dos métodos baseados nas deformadas operacionais calculadas a partir das FRFs, onde não há necessidade de efetuar a identificação modal e o dano poder ser detectado e localizado. As desvantagens serão as mesmas dos métodos baseados nas deformadas operacionais, calculadas a partir das FRFs, e que são a necessidade de medir em muitos pontos da estrutura e que na prática só se conseguirem medir os primeiros modos. Um exemplo deste tipo de métodos é o FEM e Laser ODS de Waldron, em 2002. Permite fazer detecção e localização. O Time Response Only Damage Indicator, que eu e o professor Nuno Maia estamos a pensar submeter este ano para publicação numa revista internacional e que se baseia nas curvaturas das deformadas operacionais e que também é calculado somente a partir das respostas. A grande vantagem destes métodos baseados só nas respostas é, como eu disse, não ser necessário calcular as excitações
o que é uma grande vantagem para a detecção e localização de dano em estruturas de engenharia civil, onde é impossível medirmos as forças e os momentos. E claro, há muitos mais indicadores, mas ficam estes exemplos. E agora falemos nos desafios que temos pela frente nesta área da identificação de dano em estruturas. O dano é um fenómeno tipicamente local e, portanto, pode não alterar significativamente a resposta global de baixa frequência, que é aquela que normalmente se consegue medir. Para se excitarem os modos locais, mais sensíveis ao dano, é necessária grande excitação global ou excitação local. Outra dificuldade é a localização do dano ser desconhecida. Muitas vezes a estrutura é de difícil acesso, como é o caso das plataformas petrolíferas, dos aerogeradores no mar, das pontes. É também difícil a medição devido ao ruído ambiente, ao ambiente hostil, às grandes distâncias. É difícil garantir a repetibilidade nas medições. A variabilidade das condições operacionais e ambientais, o número e localização ótima dos sensores. Outra grande dificuldade é a seleção de indicadores sensíveis ao pequeno dano. A distinção entre alterações dos indicadores devidas ao dano e as devidas às alterações operacionais e ambientais. Já há vários papers que propõem métodos que filtram estes efeitos operacionais e ambientais nas vibrações medidas. E os diferentes tipos de dano podem manifestar-se em escalas temporais muito diversas. Também, normalmente, não se conhece a sintomatologia do dano. É o caso das estruturas de engenharia civil, em que não há exemplos ou experiência que se possa usar. Cada estrutura é normalmente única. Devido às condições adversas de operação dos sensores, é necessário que estes sejam também monitorizados, para garantirmos que os dados que estamos a receber dos sensores são fidedignos. É necessária a redundância de sensores para que o sistema implementado se adapte à falha de alguns sensores.